E eu estou aqui pensando, né? Esse recado vem num bom momento. Aliás, os recadinhos aqui do Manhã Total são sempre bons para a gente poder cuidar da nossa saúde, né? E é sobre isso que nós vamos falar agora, porque nós estamos na campanha Novembro Azul, que traz um alerta pela saúde do homem. E essa campanha completa 10 anos, uma década de informação para prevenir, entre outras doenças, o câncer de próstata. E nós convidamos o médico oncologista, Dr. Rodolfo Gadia, que está conosco aqui. A gente estava falando sobre isso agora, né, Rodolfo? Obrigada por ter vindo. Uma década, 10 anos de informação. O que mudou de lá para cá? Você que acompanha muito bem também, né? Bom dia a todos, bom dia. Bom dia. Mais uma vez pelo convite. 10 anos da campanha no Brasil. No Brasil, né? Ela tem, acho que uns 18, eu vi algumas informações que começou na Austrália e alguns dados eram do ano 2000, 2013, então já tem um tempo a mais. Mas isso é muito importante, por quê? Porque o processo de conscientização, ele leva tempo, né? Então, o que mudou que o homem, hoje, por incrível que pareça, ele está mais atento com a sua própria saúde. Apesar que ainda está muito mais atrás do que a mulher. A mulher, ela vai mais espontaneamente ao médico, isso é fato. O homem, ele precisa na realidade, nem 30% dos homens que faz o rastreamento é aquele quando vai no médico, sem ter nenhum sintoma ou nenhum problema de saúde. Ele vai para evitar doenças, fazer rastreamento. E se achar doença, achar no começo, como é o caso do câncer de próstata. Do câncer de próstata, né? Quer fazer uma pergunta? Você, meu amigo que está assistindo, quanto mais informação, eu digo melhor. 998-97 você pode participar e fazer perguntas aqui para o Dr. Rodolfo. E aí nós tivemos, nos últimos 2 anos, uma situação atípica. Nós tivemos a pandemia, ainda convivemos com ela, e aí que muita gente deixou de buscar um médico. Eu estava lendo que caiu muito, né, a procura dos homens pelos exames, principalmente para rastrear o câncer de próstata, doutor Rodolfo. Isso aconteceu? Aconteceu, Mônica. Na realidade, caiu, no modo geral, caiu tudo. Tudo, né? E o homem volta naquele raciocínio, ponto-chave, né? Se caiu tudo e está mais difícil mesmo, porque a pandemia teve momentos, num primeiro momento, como a gente sabia pouca coisa a respeito e tinha às vezes muito medo, então todo mundo parou de ir e parou de fazer os seus exames, né, de rotina, de rastreamento. E essa é a grande preocupação, porque há uma tendência depois de começar a fazer os diagnósticos de câncer e numa fase mais avançada, que é uma fase mais difícil de tratar, mais difícil de obter, né, sucesso no tratamento. E os números mostram que caiu em média 80% até 90% o número de diagnósticos precoces e a procura. E para o homem ele aproveitou a deixa para depois, mesmo porque é o comportamento da masculinidade que eles falam, né, de um comportamento mais tóxico até para ele mesmo. Porque também o homem tem o processo de trabalho, às vezes ele trabalha mais pesado, está mudando isso, mas ele trabalha mais pesado. Às vezes ele tira menos atestado lá nas estatísticas, ele consome mais álcool, tem uma vida um pouco mais agressiva. Em relação ao tabaco, está mais ou menos igual. Morre por mais fatores externos, morre por mais acidentes, né? agressões. Ele está envolvido em mais acidente, homicídio, violência de um modo geral. Isso é tudo a questão do homem. E as doenças crônico-degenerativas, que ele vai menos no médico, a mulher que leva mais o homem ao médico, e ele faz o diagnóstico, às vezes, numa fase mais avançada. Isso tudo resume que ele vive em média 7 a 8 anos a menos do que a mulher. Quer dizer, é o momento certo para vocês, meus amigos, né, cuidarem da saúde. E não só dessa atenção especial à questão da próstata, que eu quero falar mais aqui sobre tratamento, mas também a campanha veio com essa questão do câncer de próstata e depois ampliou para outras doenças, porque a gente tem visto muitas pessoas hipertensas, as doenças cardiovasculares tomando conta também, né, Rodolfo? O recado, a gente estava falando disso da pandemia do coronavírus. O recado também que ficou é que a grande maioria dos óbitos ou da doença que ficou mais grave foi naqueles pacientes já previamente, entre aspas, inflamados. Então, aqueles pacientes que vinham com a síndrome metabólica, mais obesos, fora do peso, hipertenso, diabético, fumante, com problemas pulmonares mais crônicos, e esses tiveram uma evolução pior com a infecção do vírus. O recado que fica é cuidar da saúde sempre.
trabalhar os bons hábitos de vida. E isso também entra para a questão do câncer de próstata. Tem aquela determinação genética, ela é menos, mas pessoas que têm história de câncer de próstata na família, com os parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, e é importante saber a idade que eles tiveram, esse tem que ficar um pouco mais atento, que ele pode ter um risco maior de ter por uma questão genética e hereditária, que é da herança. Aqueles homens de etnia negra, que tem também uma chance maior de ter o câncer de próstata e pode ser uma doença um pouco mais agressiva. Esses têm que ficar mais atentos, que já tem uma determinação. Mas a grande maioria dos casos, eles são causados principalmente por maus hábitos de vida durante uma vida longa, porque um grande fator de risco é a idade. Então, o homem envelhecer, ele tem que ficar atento que ele tem chance de desenvolver o câncer de próstata só por estar mais velho. Opa! Gente, me desculpe, Rodolfo. Gente, me desculpe, viu? Caiu aqui. Vai estar muito atento. Né? Eu estava aqui tão atento. E aí, é interessante você falar das campanhas. Olha o tanto que é importante, uma questão das campanhas. Tem observado, por isso que vem uma campanha, uma sequência atrás da outra. Eu acho que é até bem pensado. O Outubro Rosa das mulheres que têm mais consciência mesmo e vai se falando de diagnóstico precoce do câncer de mama, para achar no começo, melhorar a chance de cura, é o mesmo discurso. Muitas das mulheres têm a consciência, faz o seu rastreamento, seu check-up geral, aí faz o exame ginecológico junto também, vai a saúde da mulher. Ela volta para casa, pega no pescoço do marido, ou volta e já fala, já marquei, eu estava lá no mês, já marquei a consulta para você para o próximo mês, que é o Novembro Azul. Isso tem acontecido. E aí muitas mulheres já inclusive vão na primeira consulta e já levam o homem para fazer. Inclusive eu tenho a pergunta aqui de uma amiga nossa, eu vou aproveitar esse finalzinho, o doutor Rodolfo vai ficar conosco aqui mais um pouquinho. A dúvida dela é a seguinte, o marido teve câncer de intestino aos 42 anos e na família dele há muitos casos de câncer, né? Com quantos anos os filhos têm que fazer o rastreamento? É interessante. Vamos falar da próstata depois do intestino. Da próstata, geralmente a gente fala em diminuir de 5 a 10 anos antes, né, diminuir um pouco a idade quando tem o diagnóstico na família, num parente de primeiro grau. Mas, de um modo geral, é a partir de 50 anos o homem vá no urologista ou vá no clínico para começar a conversar a respeito do câncer de próstata. Em relação ao câncer de intestino também não muda muito, o envelhecimento também aumenta as chances de ter câncer no intestino. Então, que vá fazer o primeiro exame de rastreamento com 50 anos, isso é para a população normal, para avaliar se tem alguma lesão que a gente chama de pólipo. Que às vezes, eu costumo dizer assim, quando a gente vê uma lesão na pele, uma manchinha na pele, a gente consegue observar ela e vai acompanhando, se ela cresce, se ela sangra, se ela coça. Os pólipos são pequenas lesões no intestino que a gente não tem como acompanhar. Né? Então, é fazer o exame para achar esse pólipo antes dele desenvolver, leva em média 5 a 10 anos para virar um câncer lá no intestino. Então, fazer esse exame para achar esse pólipo, ressecar e resolver a questão. No caso, quando tem a história de câncer na família, também diminuir essa idade em 5 a 10 anos. Então, ir lá por volta de 45 anos, vá no seu gastro, conversar, ou naquele médico que faça esse exame para fazer esse rastreamento. Muito bem. Vou fazer uma pausa aqui com o doutor Rodolfo e já a gente volta. Eu já percebi que tem muitas perguntas para você aqui, viu, Rodolfo? Isso é muito bom. Podem participar, tá? A gente está conversando hoje sobre a campanha Novembro Azul, que completa 10 anos e que traz sempre o alerta pela saúde do homem. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, na nossa casa, o Dr. Rodolfo Gadia, que é oncologista. Rodolfo, eu volto com a pergunta do Ricardo Duarte, depois eu continuo as minhas aqui, tá? O nosso amigo quer saber o seguinte, o exame de rastreamento feito, o exame de sangue, é eficaz? É eficaz, só que ele não pode ser feito sozinho. A acurácia aumenta muito, a chance de fazer o diagnóstico, na realidade é levantar a suspeita, porque o diagnóstico mesmo do câncer de próstata faz depois da biópsia na próstata. Então, se você dosa o PSA no sangue e faz o toque retal junto, aí sim complementa o levantamento da alta suspeita de ter o câncer. E hoje tem um exame que chama ressonância, que faz a ressonância ali da pelve para desenhar a próstata, para acertar o local da biópsia, porque às vezes se faz biópsia e fica um pouco meio duvidoso o diagnóstico, que isso acontece. Então a ressonância desenha para a próstata ser melhor guiada
e melhora ainda mais o diagnóstico. Mas então o recado é, tem que fazer os dois, tem que fazer o toque retal e o PSA, que é um exemplo, que tem tumores que às vezes são muito agressivos, isso é uma alteração lá na célula, quando o patologista olha a célula e dá o diagnóstico, tem tumores que são mais agressivos, eles não parecem tanto com a próstata. Está nascendo lá e ele já nasce um pouco diferente do próprio órgão de onde nasceu. E às vezes esses tumores não produzem tanto o PSA. Às vezes fica lá num nível de segurança ou até baixo e o tumor já está lá. E aí o urologista faz o toque e vê um nódulo, vê uma próstata já um pouco endurecida e ele desconfia mesmo com o PSA normal. Ele fez o toque e achou o nódulo e pede para fazer biópsia e achou o câncer. O câncer. E achou o câncer cedo e tratou. E o câncer, numa fase mais precoce, em cada 10 diagnósticos de fase precoce, 9 são curáveis. Então isso é muito bom. Isso é um número muito bom. E Muito sempre é bom. preciso fazer quimioterapia? Não. Ainda mais a quimioterapia em câncer de próstata faz pouco, sabe? Faz pouco? Muito pouco. A gente sempre faz, num tratamento sistêmico, o bloqueio dos hormônios, principalmente a testosterona. Então a gente trabalha bloqueando a testosterona, que é o alimento para o câncer da próstata. Faz mais, numa fase mais inicial, é cirurgia ou radioterapia. Entendi. Às vezes não faz nada. Se achar bem no começo e a pessoa já está um pouco mais de idade, só acompanha. Entendi. Olha que interessante que eu brinco, né? Se existir câncer bonzinho, É isso. não tem. Mas se existir um câncer bonzinho, é o câncer de próstata, dá para acompanhar. Deixa eu trazer mais perguntas para o Rodolfo Gadi. A gente tem aqui, olha, um amigo nosso, ele está perguntando o seguinte: gostaria de saber dos sintomas e até gostaria de saber se tem, né, se o câncer de próstata ele traz o sintoma ou se é silencioso. Sintomas de inflamação do músculo liso e as causas. Ele queria saber se tem alguma relação com câncer de próstata. Olha, por isso que fala dessas campanhas e rastrear, ir no médico antes de ter qualquer sintoma, porque a grande maioria dos tumores de próstata, às vezes, já estão lá na próstata e o homem não sente absolutamente nada, não dá sintoma nenhum. Então, por isso que dosa e coleta como uma coleta de rastreamento, coleta o PSA e faz o toque. E às vezes, se tiver tudo ok, repete para o outro ano e vai acompanhando a partir dos 50 anos. Esse é o mais usual. Agora, o problema é esse, aí se está com sintoma, aí quais são os principais sintomas de alerta? Começou a doer para urinar, sangrou nas relações sexuais ou um pouco na urina, ele está com dor na bacia, nas cadeiras, que ele fala dor, às vezes dor nas costas e às vezes pode ser isso que ele tenha falado. Às vezes o câncer cresceu tanto que ele sai da cápsula da próstata, pega a gordura em volta e ele encosta em alguma estrutura ali, que é uma musculatura lisa que passa por trás na pelve, ou encosta em algum nervo que está perto da musculatura ali, não lisa, né, que é um músculo estriado, é musculatura esquelética, e às vezes dói. E às vezes ele anda e começa a ter dor. Olha só, aí, começou a doer, agora eu vou no médico. Aí chega no médico, está tudo avançado e não tem muito mais o que fazer. Então, por isso que a partir da idade, tem fatores de risco ou não, vá no médico fazer o rastreamento. Mas o mais importante é alimentação saudável, atividade física, não fume, álcool com moderação. Parece um mantra, mas isso é para tudo. Mas é um mantra também, né? Fica repetindo até entrar, né? Assimilar. O médico de um amigo meu disse que ele está com a próstata com pequena alteração, mas não é um caso de preocupação. É só acompanhar isso que você disse para a gente? Como agir nesse caso? Essa nossa amiga pergunta. A grande maioria das vezes, ainda bem, né? As próstatas não são câncer. Então, às vezes, ela inflama, dá uma prostatite, que isso aumenta também o PSA. Então, nem todas as causas de aumento de PSA, e às vezes aumenta até mais do que o câncer. A pessoa fica com medo, pode ser só uma inflamação da próstata ou uma infecção, às vezes uma infecção urinária que estende e pega na próstata, às vezes é só o aumento, que é a hipertrofia benigna, que a gente fala da idade. Então, tem várias outras alterações na próstata que tem que acompanhar, que não necessariamente é câncer. E tem uma condição que faz, às vezes, a biópsia e dá uma neoplasia prostática intraepitelial, PIN, que chama. E, às vezes, antigamente, a gente achava que isso ia evoluir para um câncer de próstata. Hoje, não necessariamente, nem todas essas alterações vão virar um câncer de próstata. Então, muitas vezes, é só acompanhar. Diagnosticar precoce ou, se não, acompanhar as alterações mais benignas. Eu tenho aqui, eu acho que a preocupação de uma esposa, né? Ela me mandou áudio, minha amiga, eu não vou conseguir ouvir teu áudio aqui. Me parece que o marido dela fez um exame antes da pandemia. Aí o médico disse que talvez teria que fazer uma
uma raspagem, então parou o tratamento e aí conseguiu marcar para agora. O marido tem que fazer o PSA, mas acha que não precisa, porque ele teria que parar de trabalhar. Eu acho que ele é motociclista, ele teria que parar totalmente de andar de moto. E aí? Eu não posso ouvir o áudio dela aqui, viu? Mas você vê a condição que a gente tinha falado até antes, né? Dessa questão da pressão, do trabalho, de tudo, e a gente sempre fica postergando. O homem fala, não, estou bem, já fiz um primeiro exame, até para ir para o retorno, coletar os exames, parece que é tudo mais difícil para o homem, né? Uhum. Mas pelo que a gente pode entender, ela falou da raspagem, às vezes pode ser uma próstata que já está um pouco mais aumentada, incomodando para urinar. Tá. Que aí essa próstata aumentada, o jato da urina fica mais difícil, ele às vezes não consegue esvaziar toda a bexiga, ele fica com gotejamento terminal, que a gente fala, né, que são sintomas de prostatismo. Isso não é câncer, é só uma alteração do tamanho da próstata. Aí às vezes faz uma raspagem para só diminuir o tamanho dela ali, para não encostar muito na uretra. Uhum. E nisso faz o acompanhamento também. Se ele tiver tudo ok e fez esse exame, está tudo bem, é repetir esse PSA de ano em ano. Uhum. Mas muitas vezes a mulher é que é insistente. Ele olha e fala, não preciso. Aí a mulher precisa, sim. E vamos embora, vamos comigo. Tem uma pergunta aqui, que é em relação à questão de doença venérea. Câncer de próstata, doenças venéreas, tem alguma coisa a ver, Rodolfo? Tem mais a ver com o câncer do pênis. Do pênis, que aumentou, eu estava lendo matéria. Que eles falam da questão da higiene e da infecção pelo HPV, né? Que é o vírus, né? É uma doença sexualmente transmissível. Então, as doenças venéreas têm mais relação com o câncer de pênis, por essa questão, mas a gente só pode pensar tipo de infecções crônicas, né? Muitas infecções, doenças venéreas que vai inflamando, dando infecções crônicas e às vezes faz uma prostatite crônica. E aí tudo que inflama cronicamente pode ser aumentar o risco de evoluir para um câncer de próstata. Mas o risco maior mesmo é a questão da idade. Uma outra grande pergunta que todo mundo tem é a questão da vasectomia. Não sei se perguntar. Parece que não tem risco. Muita gente fica preocupado, não tem risco de desenvolver um câncer de próstata quem é vasectomizado. E também não altera a questão sexual. Uma outra pergunta que eles fazem muito é a questão do exame do toque. Né? Pois é, muita gente não ainda tem tem esse preconceito. Ainda diminuiu, viu? Ainda bem, diminuiu bem. Diminuiu, só que ainda tem muito do preconceito, principalmente o vô, né? Que tem aquele preconceito e é onde que ele está na idade que tem o maior risco de ter o câncer de próstata. Câncer, né? Porque é um exame muito rápido, 7 a 10 segundos, não tem conotação sexual nenhuma, é um toque indolor, bem rápido, o médico experiente faz isso de uma maneira bem segura, bem rápida para sentir a próstata. É fundamental, não tem como só fazer o PSA, voltando a dizer, tá bom, meu PSA tá baixo, ótimo, não tem nada. Não, Vou tem embora. Que complementar. Tem que complementar. Olha só, tá chegando mais uma pergunta, a gente ainda tem um pouquinho aqui. O meu marido fez espermograma depois de sangramento, deu uma alteração em lipídios. Tem a ver com a próstata? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes pode ter alteração nos canos, nos canalículos que envolve o processo de urinar ou de ejaculação. Às vezes não. E aí fica o recado, eu vou ter que repetir o mantra, porque a gente sabe que obesidade, fumo, álcool, além da questão hereditária, tudo isso pode levar ao câncer de próstata, né? Então, eu acho que nós estamos no final do ano agora, repensando esses 2 últimos anos, cuidar da saúde é prioridade, né, Rodolfo? Não tem essa, tem que mudar mesmo o hábito. Por isso que ampliou para a saúde do homem, né? A gente pega o gancho. Câncer de próstata, 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. A gente pega o mês de novembro, novembro azul, e fala câncer de próstata, mas é homem, atenção com a sua saúde. Amplia e faça o check-up, porque não necessariamente vai lá só fazer o PSA e o toque. Ele vai dosar os colesterol, vai fazer o check-up, tem um fator de risco, se ele fuma, vai para um teste de esforço. Ele vai avaliar o coração, vai avaliar várias outras questões que muitas vezes vai adoecer ele e às vezes ele pode morrer antes do câncer de próstata. É isso, é cuidar da saúde. A gente gosta sempre de alertar isso todas as manhãs aqui, né, Rodolfo? Há quantos anos? Para que a gente possa ter essa consciência. Rodolfo, muito obrigada. Um excelente restinho de semana para você, viu? Obrigado. Esse é o Rodolfo Gadia, oncologista, bom de prosa com a gente aqui hoje no Manhã Total, trazendo esse alerta para os nossos amigos e para as nossas amigas também.